aperta o coraçãozinho aí, que hoje vai ser pesado, pesado. Quero ver quem é a primeira pessoa que vai querer entrar aqui pra gente bater um papo. Mais uma live, experiência, parte final. Foram 3 lives falando sobre batalha espiritual. Cada parte a gente entrou em um assunto específico. Então hoje é a parte final, para a honra e glória do Senhor Jesus. E já começando, e galera, compartilha aí, pessoal. Compartilha aí, manda aí para o pessoal aí, os amigos, para que o Instagram venha impulsionar para mais pessoas aí estar ao vivo aí conosco e aprender um pouco de Deus, um pouco da palavra. O assunto é sobre batalha espiritual e começando com o tema, né? O subtema, que o tema principal é batalha espiritual, e o subtema é o problema do mundo não é físico, mas é espiritual. E aí, vocês gostaram desse subtítulo? O que é que vocês acharam, vocês que estão aí online? O pessoal tá entrando aí. O que é que vocês acharam sobre esse subtítulo? Que o problema do mundo não é físico, é espiritual. Dentro do tema principal, batalha espiritual. Então essas 2 lives que teve, né? Teve algumas participações de algumas pessoas. E para acontecer essas lives, assim, aconteceu, houve os imprevistos, mas todas foram concluídas, foram feitas. Mas eu posso lhe dizer algo, experiência própria, que não foi fácil e eu tive uma guerra. Eu tive guerra espiritual por conta de ter colocado esse tema na minha live, porque eu conversei com um amigo meu e aí ele me orientou. Ele disse: TJ, por que tu não fala sobre batalha espiritual, já que a gente trocou uma ideia aqui sobre o assunto, que tu não coloca na live sobre batalha espiritual? E aquilo ali foi certeiro e realmente era a vontade de Deus que eu fizesse essa live com esse tema. E meu amigo, eu vou lhe contar, foi pesado esses dias aí que foi feita essas lives. O inimigo se levantou e eu sofri ataque espiritual, ataques. E minha esposa também sofreu alguns ataques espirituais devido a essas 2 lives que foram feitas. E finalizando essa, ainda teve um problema, porque a live era para ser sexta-feira e eu não consegui colocar ela para sexta-feira. Cheguei até a iniciar, mas estava tendo problema no Instagram e eu tive que cancelar. Então eu já vi ali que era uma batalha, que era uma guerra espiritual. Era um empecilho ali, era algo que não era físico, era espiritual. Então, meu amigo, eu digo a você, eu tive que estar em batalha espiritual e em oração, porque não foi fácil não. Você falar de um assunto como esse, ele é um pouco polêmico, assim, não sei, eu não sei se é polêmico, né? Mas é um pouco forte, pesado, que algumas igrejas não menciona muito esse assunto, né? Não costuma falar muito sobre de uma forma mais ampla. Eu também não posso também abranger muita coisa ampla por causa do tempo, é uma live, às vezes por causa da internet, transmissão, que fica um pouco ruim. Mas eu tenho que fazer um resumozinho mesmo assim, pequeno, para falar um pouco sobre minhas experiências, porque a live experiência é sobre experiências. A gente troca uma ideia, conversa aqui, eu jogo um tema e aí a gente conversa. Eu conto algumas experiências minhas. E falando aí, ó, Shirley Alcântara, psicóloga, mulher de Deus aí, ó, gente boa, amizade firme aí de muitos anos, longas datas aí. Nosso irmão Esdras da Mata também, que bênção. Quero agradecer a todos vocês que estão aí online, que estão aí participando da última live, Batalha Espiritual, né? A parte final. Que Deus abençoe todos vocês. Continuem aí ligado. Obrigado, obrigado. Você também é uma bênção. Você é um homem de Deus, um homem trabalhador na obra aí, empenhado. Isso me alegra muito nesses tempos difíceis e que eu estava falando no tema de batalha espiritual, essa passagem, e falei, né, o
quantas pessoas que já andou comigo, que já fez algum trabalho ministerial e hoje se encontra aí afastado no mundo. E como é triste isso, né? O diabo ter pego, certo, Edas? Eu entendi, beleza? Deus te abençoe. Eu percebi logo. E como tem sido difícil, né? Então, eu ver uma pessoa cristã, assim, um amigo empenhado na obra, eu fico muito alegre, eu fico muito feliz, eu só falta dar salto de alegria, porque o quantas pessoas têm se afastado, quantas pessoas o diabo tem pego e tem vencido essa guerra, né? Quantas pessoas têm perdido essa batalha espiritual, essa guerra. E a gente vai falar um pouco também sobre isso, sobre esse assunto também, um pouco específico, se der tempo. Mas é isso aí, galera. O que é que você acha sobre esse tema? O que é que você tem a falar, dizer aí? O que é que vocês interagem aí? Deus te abençoe, Adriana. Fotografia, fotógrafa Adriana. Deus te abençoe, mulher de Deus. Então, o problema do mundo não é físico, é espiritual. A gente pode iniciar aqui, né? Porque eu digo a você, grandes homens têm buscado entender, né, o comportamento humano, a mente humana, tentando solucionar problemas. Pessoas da área psíquica, pessoas líderes, pessoas da área da ciência, têm tentado, durante essa história, tentar algum mecanismo, criar algum sistema, algum mecanismo de solução talvez imediato para o mundo, devido aos problemas que o mundo tem passado durante esse tempo, durante essa fase final da igreja, essa fase final não só da igreja, mas de toda a humanidade. E tem intentado grandes pensadores, tantos filósofos na história que já se levantou, tentando entender toda essa situação da humanidade, toda toda essa destruição do próprio homem em si, e essa destruição em massa da terra, do mundo, de todo o sistema, os problemas do mundo, os problemas dos sistemas, o problema de cada país. Então, grandes líderes têm se levantado, mas não têm encontrado solução, não têm encontrado resposta para tentar, vamos dizer, mudar o homem, mudar o ser humano. E a gente vê que a cada dia o mundo tem se afundado, se afundado, se afundado, e não se encontra uma solução. E isso tem sido preocupante para muitas pessoas, para muitos líderes, as pessoas que estão aí à frente, como a ONU, né? E a gente vê que a cada dia o mundo tem se afundado mais e não se encontra paz, não se encontra alegria, não se encontra mais humanidade nas pessoas, não se encontram mais aquela coisa de ser seres humanos, e nós estamos perdendo a nossa identidade como uma criação divina, uma criação que foi criada pelo próprio Deus. Estamos perdendo essa identidade e alguma coisa precisa ser feita. Então, eles acham que todo o problema do mundo, que todo o problema que cada pessoa passa, por cada país passa, não, eles tentam ver de uma forma física, de uma forma natural, mas a gente vê que o problema do mundo não é físico, mas sim espiritual. Então isso é muito profundo, é da gente pensar. E eu quero já, Michelle entrou aqui, Deus te abençoe. Agradeço muito, uma honra ter você aqui na minha live, que você possa aprender da palavra de Deus, um pouco daí da palavra de Deus. Então, pessoal, eu quero trazer aqui uma pergunta para cada um que está aí. Como está lutando a igreja atual hoje? Quais são as armas que a igreja está usando para combater essa batalha que não é física, mas sim espiritual? Como vencer? Como a igreja está lidando
com essa situação sombria sobre a humanidade, sobre a terra, e como é que a igreja tem se levantado, como a igreja está se comportando, como a igreja está se movendo contra essa batalha que está sobre a nossa vida, sobre nossos olhos. E eu perguntei uma vez, conversando com um amigo meu, e estava falando com ele, e dizendo, né, como é que está a igreja, como é que está a situação da igreja em si, dos líderes religiosos, como estão se comportando. Será que a igreja ela está vencendo essa guerra? Ou será que a igreja não está vencendo a guerra e às vezes está pensando que está vencendo essa guerra porque o diabo, há 20 anos atrás, o diabo ele tem preparado um ataque contra a igreja, contra o cristianismo, mas Patrícia entrou aqui online, Deus te abençoe, Patrícia Helena, mulher de Deus, aperta aí o coraçãozinho, porque aí o Instagram ele impulsiona a, a, a live para que mais pessoas possam estar aqui nessa live. Isso ajuda muito a obra de Deus ela ser avançada. Então, quais as armas que a igreja tá usando? Porque, como eu falei aqui, 20 anos atrás, há mais de 20, alguns anos atrás, 20 anos por aí, o diabo tem preparado um ataque massivo contra a igreja, e ele estava esperando o avanço da tecnologia para ele dar esse ataque, para poder ele entrar em guerra. Sei que ele tem constantemente, ele tem entrado em batalha contra a igreja desde o início da humanidade, desde lá de Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, o versículo 15, e começou ali a batalha entre o diabo e a igreja. Mas ele tem preparado esse ataque contra a igreja, pois ele estava esperando o avanço da tecnologia. E como nós, igreja, ia conviver com isso, e como a gente ia lidar com o avanço da tecnologia e como a igreja estaria hoje. Ele ia usar meios e influências para poder entrar em batalha, entrar dentro, né? Entrar dentro desse grupo, né? Para tentar destruir a igreja, de mudar o conceito cristão, tentar colocar na cabeça de alguns líderes para mudar o conceito e tentar desviar um pouco os seus pensamentos, saindo um pouco da Bíblia, saindo um pouco dos princípios bíblicos. A gente tem visto isso a gente não pode negar. Então, a gente vê como está a igreja se comportando hoje. Eu não digo todas aqui, pessoal, mas eu digo a maioria das igrejas que tem se comportado diferente. Eu sei que a tecnologia ela é muito favorável, a tecnologia ela é muito, como é, ela veio trazer realmente muitos benefícios para a humanidade, mas ela também tem sido uma arma letal, ela tem sido um perigo para a humanidade, para as pessoas, e até para a igreja também. Se você não está sabendo como usar, de que forma a igreja está usando essa ferramenta, esse mecanismo, né? O Alessandro entrou aqui, eita, chegou, e chegou chegando. Homem de Deus aí, Alessandro, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar fazendo parte dessa live. Vamos aí compartilhando, pessoal. Aperta o coraçãozinho, em nome de Jesus. E aí a gente vai falando aqui, dialogando. Fala, benção. Estão querendo aí, querendo entrar ao vivo, querendo bater um papo aqui, falando um pouco sobre o assunto. Né? O assunto aqui que eu levantei para quem chegou agora é: o problema do mundo não é físico, mas é espiritual. Então, estou falando um pouco aqui de como a igreja está se comportando. Quais são as ferramentas que a igreja está usando? Será que a igreja está influenciando o mundo ou o mundo está influenciando a igreja? Qual a nossa posição em questão disso? É o mundo que tem que nos influenciar ou é a gente que tem que influenciar o mundo? A gente tem que ir com o mundo, né? A gente tem que ir a favor do mundo ou o mundo tem que ir ao nosso favor? Então, isso é preocupante, porque isso é uma batalha, isso é uma guerra, e o inimigo ele tem usado ferramentas, ele é maligno, ele é sutil, ele é oportunista, ele não perde oportunidades. Então, a gente tem que ter uma posição de como cristão, de como igreja,
de não ser influenciado pelo mundo, mas a gente tem que ser uma influência. A gente tem que atrair as pessoas para o reino de Deus e não a gente ceder ao sistema desse mundo. Quando eu falo sistema, eu falo do sistema pecaminoso, pessoal. Então, é isso que eu estou falando aqui. E a gente vê que tudo que acontece não é praticamente físico, mas tudo na nossa vida é espiritual.